E aí? Estão me Oi, ouvindo? Bruno. Sim? Bruno, nesse momento a gente já se encontra ao vivo. Então, assim, é um prazer para a Escola Emiliano estar lhe recebendo nessa tarde de hoje. E a todos que já estão assistindo, pedimos aí desculpa aí pelo problema técnico, mas é coisa de tecnologia. Mas a gente vai driblando aí essas coisinhas. Como diz aí alguns professores, colega, se isso não acontecer numa escola, realmente não é escola. Essas dribrações é o que realmente acontece com o professor no dia a dia na sala de aula. Isso é a nossa realidade. Isso é estar na sala de aula. E você hoje está nesse momento dessa live, mas é um momento de uma aula, é uma sala também. Então, já lhe agradeço, Bruno, pela parceria que vocês nos dão, esse presente. A Escola Emiliana lhe recebe de braços abertos, a cidade de Ferreiro também. Então é um prazer imenso estar lhe recebendo aí nesse momento dessa live, nesse bate-papo aí disponível aí para os nossos alunos e nossos conterrâneos pernambucanos. Até porque você, meu nobre, um pernambucano aí com uma vasta trajetória que irá nos proporcionar no tarde de hoje. Imagina, é um prazer. Todo mundo tentando se adaptar, né, a esses novos tempos de tecnologia. Eu estou tentando me enquadrar aqui, mas não consigo, e olha que eu tenho uma certa experiência com isso. Mas é isso aí, vamos embora. Agora, finalmente, conseguimos nos conectar e estou aqui à disposição de vocês para participar dessa aula. Estava com saudade da sala de aula. Pois é, meu nobre. Olha só, eu não sei se você já viu, conhece Ferreira, já ouviu falar, até porque você, como pernambucano aí, conhece, acho um pouco da Mata Norte, até da região metropolitana. Eu queria que você trouxesse para nós aí um momento, enquanto assim adolescente, onde você estudou, como foi seu processo educacional, para que nossos alunos aqui da escola e também quem está assistindo possa ver que você teve uma trajetória educacional aqui em Pernambuco. Você consegue, entre linhas, mostrar isso para nós? Claro. Ferreiro, eu não conheço bem essa área mais ao norte de Pernambuco, né? Mas eu sei que Ferreiros fica ali é, mais para dentro de Goiânia, né? Um pouquinho mais para cima ali, já perto da divisa da Paraíba. Infelizmente é uma região que eu não conheço, não conheço a cidade. Mas enfim, eu nasci em Pernambuco, como todos vocês já sabem, e eu comecei a minha vida escolar no, na, no meu bairro mesmo, que é Vila Ouro Preto, que é um subúrbio de Olinda, na escola Nossa Senhora da Conceição, escola de propriedade de Cessa, que também chama Conceição, né? Daí o nome da santa na escola. E eu fiquei em Cessa, como a gente chamava, né? Você estuda onde? Eu estudo em Cessa. Então era muito engraçado como o nome da escola, que é o nome de uma santa, se misturava com o nome da proprietária, era uma escola particular, que também era diretora da escola, também professora. Ela foi minha primeira professora. Era uma escola de bairro, né? Depois cresceu bastante, Cessa muito vocacionada, né, para a profissão. Então, além de professora, ela acabou fundando a própria escola. Eu sou de uma família de professores, né? Minha mãe foi professora durante a vida inteira, começou a lecionar muito cedo, depois acabou a carreira como diretora, hoje em dia já é aposentada. Várias tias minhas são professoras, eu tenho irmãs professoras, então é uma é uma turma que eu conheço bastante. E aí eu fiz da do pré-primário, né, como se chamava na época, até a alfabetização em Cessa. E aí eu fiz um teste para o Colégio da Polícia Militar. Não era o Colégio Militar, era o Colégio da Polícia Militar, um colégio que tinha no centro do Recife. Meu avô, pai da minha mãe, era militar, então ele tinha algumas conexões, né, com com essa instituição. E aí eu fiz um teste, passei e fiz o meu primário no Colégio da Polícia Militar, ou seja, da primeira à quarta série daquela época, né? Estou falando dos anos 70. Hoje tudo mudou, né?
vai da a alfabetização virou primeira série, vai até a nona série, né? Ensino fundamental, ensino médio, até hoje eu me perco. Eu sou de uma Uhum. época que se dividia de uma outra maneira. Fiquei no colégio da Polícia Militar da primeira à quarta série. Quando eu ia entrar no ginásio, também repetindo, né, como se dividia na minha época, na quinta série, meu pai foi morar em Tucuruí, que é uma cidade às margens do Tocantins, no Pará, onde estava se construindo a hidrelétrica de Tucuruí. E um ano depois, toda a nossa família foi morar lá, então nós nos mudamos para lá e eu fiquei durante 2 anos estudando lá em Tucuruí, no Pará, que foi uma experiência muito interessante, porque eu conhecia a selva amazônica, era uma cidade que tinha gente do Brasil inteiro, então tinha era um mini caldeirão cultural que foi muito rico como experiência. Então eu fiz lá a quinta e a sexta série, e aí meus pais voltaram para Recife, e eu fiz a sétima e a oitava série no Colégio Argentina Castelo Branco, aí um colégio estadual que fica nas margens da PE 15, né, que liga os municípios de Paulista, né, Olinda, Recife, uma estrada, né, muito importante de ligação entre esses municípios, quem é da região conhece, e ficava ali do lado do quartel. E aí eu comecei a minha vida profissional muito cedo, né? Já lá em Tucuruí, ainda com 11 anos de idade, meu pai, que também é das artes, formado em relações públicas, mas acabou se transformando num bailarino clássico, depois foi ator, diretor. Então, através das mãos do meu pai, eu iniciei na carreira profissional muito cedo, veja bem, aos 11 anos de idade. Então, voltando, né, ao meu ciclo escolar, acabo o ginásio no Argentina Castelo Branco e ganho uma bolsa de estudos para fazer o segundo grau, que também se chamava assim na época, no colégio e curso especial, onde também ganhei uma bolsa através das mãos da minha queridíssima Adriana Falcão, que na época era casada com Tássio Maciel, outro grande amigo, grande incentivador desse meu caminho profissional, que acabou acontecendo muito cedo, e já ali, ainda no segundo grau, eu já estava muito ativo profissionalmente, fazendo mais de um espetáculo, e fiz uma coisa da qual me arrependi muito, a minha mãe me avisou isso, que foi não ter concluído o segundo grau. Algo que é muito importante que eu fale nessa sala, porque eu não recomendo isso para ninguém. Eu, naquele momento, vivia uma situação muito específica, muito singular, o fato de já estar trabalhando ativamente e até conseguindo ganhar algum dinheiro, né, para poder sobreviver, inclusive ajudar minha família e tudo mais. Mas não havia necessidade de eu ter deixado de concluir o segundo grau porque já me achava preparado profissionalmente. Eu tive a sorte de ser uma pessoa que gosto muito de aprender, então eu sempre adorei escola, nunca foi uma coisa. Até esse momento em que eu resolvo não concluir o segundo grau, eu sempre fui um aluno de médias boas. Nunca fui nenhum CDF, mas nunca fiquei em recuperação. Meu histórico escolar sempre foi muito elegante, assim, sempre com notas azuis e tal. Tirava uma vermelha ali, outra aqui, né? Matemática, sempre a gente que é das humanas, né? Tem sempre alguns problemas com esse essas matérias mais de exatas, mas que mesmo assim eu gostava. E então eu me arrependi muito, porque lá na frente eu senti a necessidade de concluir o curso, aí fiz um rápido supletivo e tal, e concluí o segundo grau e acabei não fazendo uma faculdade, coisa da qual eu também me arrependo, mas agora, de alguma maneira, mesmo já no alto dos meus 50 anos, ainda há a chance de, quem sabe, fazer uma faculdade. Mas aí, repetindo, não recomendo abandonar os estudos por conta de trabalho. Isso até que não foi não me gerou tantas consequências, mas foi por pura sorte. Então, basicamente, foi esse o meu histórico
escolar. Respondi sua pergunta, professor? Sim, respondido. E vou pegar ela e já vou fazer um trajeto no momento que a gente vive em tempo de pandemia. A dificuldade que hoje nós, professores, encontramos é trazer esses alunos, nem que seja remotamente. E quando você diz que não recomenda, gente, vocês que estão assistindo, principalmente os alunos aqui da cidade de Ferreiro, vejam o exemplo e não desista. Sabemos muito bem que a solução para o nosso país é a educação. É toda a trajetória que a gente vai evoluir, tanto criticamente, tanto a questão educacionalmente, tanto a questão profissionalmente, a educação deve ser e deve ser a prioridade de vocês. Veja, quando você coloca isso, mostra e dá um engajo nesses alunos para que eles entendam que, mesmo com todas as dificuldades que eles estão enfrentando, eles não devem desistir de terminar o ensino médio, que hoje é conhecido como ensino médio, que na época você conhecia com outro nome. Então, não desista, gente. Veja o exemplo dele. Ele realmente colocou, foi pura sorte. O talento dele até fez com que ele conquistasse espaço. Porém, a gente sabe que se ele tivesse terminado o ensino médio, terminado a faculdade, com certeza o espaço seria mais além. E vai ser. E eu quero ver ainda você chegando para nós e dizer assim, consegui, vou terminar e vai ser concluído. Bruno, eu queria também e tem um assim, detalhe destacar duas só, coisinhas. só para concluir aqui, professor, quer dizer, para arrematar o que você disse, além de sorte, teve também o seguinte: como eu sou, como eu venho de uma família de professores, o ensino, o aprendizado, a busca pelo conhecimento, pela ciência, pela história, pela cultura, sempre foi algo muito prazeroso e fundamental na minha vida. Então, eu deixo o ensino formal, mas eu continuo autodidata. Eu sempre fui atrás de conhecimento, de cursos. Então, não se deve abandonar de maneira alguma o ensino formal. E se por algum motivo, por força maior, você tiver que fazer isso, mantenha-se estudando. Você não precisa estar na escola para estudar. É fundamental, é muito importante. Mas o que importa mesmo é que você continue adquirindo conhecimento, seja através das leituras, seja através de cursos, seja através de assistir documentários e mesmo as ficções. A gente aprende muito com as artes, né? Então, eu só queria arrematar com isso, que a despeito de ter abandonado o finalzinho ali do ensino formal, eu me mantive estudando. E assim, eu compreendi e vejo assim que você teve aí uma estrutura, questão, quando você coloca que seu lado, vou dizer assim, seu lado familiar, a maioria é de professores, no dia a dia você tinha contato com isso. E isso lhe tornou, foi muito pertinente para a sua questão formal. Formou-se não tendo mesmo o papel, mas você intelectualmente conseguiu se destacar, através também do convívio com elas. Porque você não teve lá, não concluiu, mas você teve professor no seu dia a dia. E desde já parabenizar isso sua família por ser professores, ser mais guerreiros aí entre nosso país. Porque a gente não só quem sabe que é uma sala de aula é quem está na sala de aula. É quem enfrenta no dia a dia uma turma de 50 alunos, turma de 30 alunos. É por isso que, mais uma vez, professores, eu lhe aplaudo de pé. Sou professor, sempre vou estar levantando a bandeira para o lado da educação. Não é à toa que quando eu entrei em contato com você, eu digo, vamos, Bruno, vamos tentar botar uma live, vamos levantar mesmo, porque os alunos precisam ouvir a trajetória desses artistas hoje que ocupam a parte nacional do nosso país. E perceber de que eles também vão conseguir. Se eles têm um sonho, persista e junto com a educação, porque eles vão conseguir. Eu acredito neles e eles também têm que acreditar neles, porque quem deve acreditar primeiro são eles. Mas quando eles não acreditar, eu estou aqui levantando a mão dele e vou dizer, acredite, se eu acredito, você também acredita. Então, Bruno, tem uma pergunta já de uma aluna, eu queria muito já passar, a colocar aqui, creio que você de aí meio vai conseguir ler. Consegue, colega? Coloca aí a pergunta aí, por favor, para ele. Veja que você consegue fazer a leitura. Se não conseguir, eu faço aqui para você. Você consegue... Eu até que continuo lendo bem, apesar de já estar aqui com os meus 50, indo para os 50. Você é perfeito, homem.
Eu não Mas eu tô sabia no que tá, celular, né? você Então está deve conseguindo ter. enxergar aí, no seu celular. Não, não. Aí é que tá. Eu tô falando, tô enxergando É bem na isso que eu estou vida. falando, Se porque eu a for gente conseguir disponibilizou enxergar, para o tem... público e queria saber se você está enxergando. Aí está já tá? disponível aí no seu Não, não celular. tô. Tá ou Não não? tô. Então eu leio para Na você, não se verdade, preocupe não. então leia, porque eu nem consegui abrir meu quadro. Eu ainda tô ali naquela aba da, do provedor, né? Por algum motivo não me deram acesso para eu abrir o quadro, entendeu? Eu ainda estou Estou vendo o entendendo. menor ainda, mas tudo Então bem. Se tudo você bem. ler a pergunta, tá É, tudo ótimo. Vamos embora. eu trouxe também, junto aqui para nesse momento de live, eu sempre tento, quando eu faço esses momentos, trabalhar toda a escola. E a gente conseguimos trabalhar com os alunos, conseguimos implantar também os professores, e tem um aluno aqui que está selecionando algumas perguntas para a gente disponibilizar. E tem uma, a primeira aqui, que já trouxe, que é de uma aluna do terceiro ano B, aqui da nossa escola. E ela pergunta assim: na sua opinião, quais os principais desafios da juventude brasileira atualmente? Veja que eles estão bem atuantes. É a aluna Nossa, uma Virgínia, viu? pergunta. Hã? É uma aluna O que é que chamada você falou? Virgínia, do terceiro ano B. Ah, Virgínia. Ótima pergunta, Virgínia, e como todas boas perguntas, bem complicadas de resolver, né? De responder. Porque o grande desafio hoje em dia para os jovens e também para toda a população é sobreviver, né? Ficar vivo. É sobreviver a esse desgoverno sem parâmetro na história do planeta Terra. Então é possível, sim, a saída, mas nesse exato momento a gente está precisando se proteger do vírus, dessa pandemia que ainda não acabou. Nós ainda estamos contando com quase 1.500 mortos por dia. O fato da quantidade de óbitos está diminuindo, causa uma certa sensação de que está melhorando. Por um lado, a gente pode observar que está melhorando, e ainda bem que está melhorando, porque em algum momento tem que melhorar, mas ainda continua muito ruim. E nós poderíamos estar muito melhores, porque o Brasil tem uma expertise respeitadíssima no mundo como vacinador. Dentro dessa pandemia, nós devíamos estar liderando o planeta Terra nesse momento, e não lá atrás, em último lugar, chorando essa quantidade obscena de mortos. Né? A gente está chegando a quase 530 mil, é um número absurdo. Então a gente primeiro tem esse desafio, né, que é ficar vivo. O outro é justamente não sucumbir a essa atmosfera de ódio e de pensamento raso, que também vem desse grupo político que assumiu o país nesse momento, que é contra a ciência, que é contra as artes, que é contra as liberdades, que é contra a diversidade, são racistas, são homofóbicos, são misóginos. Então, são muitos os desafios para quem é jovem. Mas para tentar te dar uma resposta mais resumida, eu diria que o grande desafio do jovem nesse momento é não se deixar levar por esse obscurantismo. Lembrar que nós somos um país pujante de pessoas maravilhosas, talentosas, com uma história brilhante, respeitados no mundo, pelo menos éramos, já nem somos mais, mas a gente tem um histórico e uma bagagem que faz com que, rapidamente, assim que a gente tirar essas pessoas do poder, a gente vai voltar a ser respeitado no mundo. E, mais uma vez, o desafio dos jovens nesse momento é não deixar essa peteca cair. Ter esperança e para a gente recuperar o país maravilhoso que nós somos e continuar lutando por justiça, justiça para os povos originários, justiça para os povos que foram escravizados no passado e que seus descendentes sofrem suas consequências até hoje,
e todas as gamas de diversidade que a gente busca incluir. Por isso, né, a inclusão é tão importante num mundo onde todos possam conviver em harmonia, respeitando as suas diferenças, as suas religiões, os seus gostos e respeitando isso no outro também. Por enquanto, é isso. Gostaria muito de dizer assim, o seu desafio é profissionalmente. Se a gente tivesse num outro momento, essa resposta seria um pouco mais suave, mas a gente está num momento de guerra, então a única resposta que eu encontrei foi essa, um pouco mais dura, um pouco mais seca, mas a mensagem é de esperança. O futuro está com vocês, galera. Não deixe essa peteca cair, não. Mas foi bem respondido, Bruno. Você conseguiu encaixar os detalhes da aluna Virgínia. Virgínia é uma aluna do terceiro ano e, assim, eu tenho um prazer e orgulho de dizer que a turma do terceiro ano, mesmo com todas as dificuldades que enfrenta, eles estão passando, assim, é o Enem em cima, que a gente sabe que tem essas dificuldades em tempo pandêmico, mas os professores, mesmo com todas as dificuldades, estão dando sua aula, estão mostrando que os assuntos focam, e eles, mesmo com o tempo pandêmico, eles estão estudando remotamente, presencialmente, então, com menos dificuldade, não deixando a peteca cair. Como você me falou, não deixe. E eu repito novamente, como o Bruno falou, não deixe, camarada. São vocês que vão continuar. É vocês que vai estar aí no lugar de Bruno, é vocês que vão estar no lugar do professor Adilson, é vocês que vão estar no lugar dos demais professores. E principalmente que dessa turma que saia 2, 3, 4, 5 professores. Porque muita gente até comenta, eu falo para os meus alunos, qual profissão você quer seguir? Aí pouco diz professor, diz não, siga professor, porque através do professor que as demais profissões vai surgir. Precisamos de mais professores e professores que digam, que levantem a bandeira e que mostrem que não deve, não, a educação deve ser prioridade. Eu tive um exemplo, que eu não gosto muito de citar o nome, mas eu quero citar para o nome da pessoa, não, mas o momento que eu vivenciei dentro de uma sala, em sexto, sétimo ano, quando eu disse, não, eu quero ser professor, e um professor chegou e disse para toda a turma, ela não sabe o que atingiu a turma, a minha eu nunca esqueci, imagina os demais. Quando eu disse, não, eu quero ser professor. Seja não, que ser professor é muito ruim, não ganha bem, não ganha isso. Eu disse, não, mas eu quero. É por ganhar pouco, eu vou mostrar que a educação vai transformar, a educação vai modificar esse pensamento até de alguns colegas que acham que a educação não deve ser prioridade, mas deve. A gente vai lutar, não vão abaixar a cabeça e vão mostrar. O professor deve ser valorizado, sim, e mais, muito mais. Mas mesmo com essa dificuldade, eu não desisto da educação, eu vou estar junto dos nossos alunos, vou estar junto dos nossos colegas professores e agradeço novamente a você essa participação que você dá, esse momento para eles verem que mesmo você sendo uma pessoa pública, você pegou um tempo da sua agenda e está proporcionando para eles, mostrando hoje as perspectivas e as dificuldades que eles podem enfrentar, mas que também você enfrentou, mas que hoje superou e conseguiu, e que hoje aí essa pessoa aí carismática, que eu acompanho os seus personagens, gosto muito, inclusive sei que você começou com 11 anos através do seu pai, ainda mais, conterrâneo, minha gente. Isso aí é que é importante, mais ainda, pernambucano. Quando a gente fala de Bruno Garcia, a gente nunca coloca ele como pernambucano, não acha que ele lá, sempre foi lá do sul, sempre foi lá para aquela região, e não se mostra, não se vê, a gente não chega como pernambucano. Então, quando eu tive esse contato com você, eu disse, não, a gente tem que mostrar para os nossos alunos que eles também são capazes. É um pernambucano hoje ocupando um espaço que eles também poderão ocupar futuramente. Ele seguindo o sonho dele, ele dando prioridade à questão da educação, com certeza vai ser muito mais fácil. Bruno, tem mais perguntas chegando. A gente continua, você quer dar outra sinopse aí? Vamos embora. Deixa eu dar só, né? Então, olha só, tem a aluna Vitória Januário, terceiro ano A. Ela diz... Você teve influência artística nas escolas que estudou? Influência você teve com seu pai, a gente, como você respondeu. Mas dentro da escola, teve alguma influência enquanto você era estudante? Tive. As artes são muito importantes, né, na formação escolar. E como eu sempre tive esse lado aflorado, porque é curioso que o fato de eu ter me tornado ator foi quase acidental, porque eu gosto de artes em geral, eu também gosto muito de desenhar,
eu gosto muito de pintar, eu gosto de compor músicas, eu gosto de escrever. A minha mãe, ela até hoje, Lucília, não sei nem se ela está assistindo agora ao vivo, se ela conseguiu, mas ela com certeza vai assistir depois. Ela diz um negócio muito engraçado, que ela acha que, no fundo, eu sou um artista plástico. Que ela é muito fã do meu trabalho, que ela me considera muito talentoso, mas no fundo você é artista plástico, porque como mãe, né, ela sempre acompanhou essa minha curiosidade da criação de modo geral. E eu tive sorte de ter esse estímulo, não só dentro de casa, mas também nas escolas que eu estudei. Eu, na verdade, por que eu conto que eu comecei com 11 anos de idade? Eu considero aí o início da minha carreira profissional, porque de fato eu recebi uma remuneração para fazer esse trabalho. Então ele deixou de ser amador, que a gente faz porque ama, né? O amadorismo é justamente quando você exerce uma função ali que você ainda está aprendendo e que você faz por amor. Então, aos 11 anos, eu já recebi um cachê para estar ali em cima do palco realizando aquele trabalho. Então, por isso que eu considero que eu comecei minha profissão ali. Mas eu já tinha feito peças de teatro na escola. E como eu sempre tive esse lado falante e comunicativo e bem-humorado, de gostar de contar piada, de ser engraçado, de gostar de aparecer, né? Os professores de arte sempre iam lá e me traziam junto, né? Então eu fui o orador da minha formatura do ABC, que era a formatura da alfabetização, né? Como se chamava na época. Apresentava a festa junina com 8 anos de idade. Eu apresentava peças na escola. Isso tudo porque os professores de educação artística viam ali, né, por causa da sua experiência, aquela minha vocação e sempre me estimulavam a estar ali presente, inclusive como um auxílio, né? Os professores eles trabalham em conjunto com os alunos, né? Você sabe muito bem que os professores continuam aprendendo para sempre, inclusive com os próprios alunos. Então, quando você falou da minha disponibilidade de estar aqui, não é só mão única. Eu estou aqui não só para doar o que eu puder, mas também para fazer essa troca e para receber, porque esses estímulos que fazem a gente crescer, né? E essa troca, ela é muito rica. Então, eu tive sim alguns estímulos nas escolas onde eu estudei. Na escola argentina eu também tinha uma professora de história que estava sempre ali me perguntando se eu queria participar de um concurso de oratória. É, Havia essa cumplicidade, né? Os professores percebem aqueles que têm vocação para as artes, e as artes são fundamentais para qualquer pessoa. Então, apesar de eu ter tido, sim, algum estímulo nas escolas onde eu estudei, ele é muito tímido, foi muito tímido, continua sendo e corre o risco de ficar ainda mais tímido, né? Porque nós tínhamos que ter aula de música, aula de teatro, aula de pintura. As artes, elas não são um fenômeno restrito aos artistas. Os artistas são aqueles que transformam a arte em profissão. Mas a arte é um fenômeno da humanidade. Então, todos têm o direito de experimentar, aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento, subir num palco e interpretar um personagem, mesmo que ele não demonstre muito talento para fazer aquilo, mas o que interessa é a experiência. A experiência de estar em cima de um palco, representando um outro personagem, com uma plateia vendo aquilo, é algo incomparável. Isso pode ser adquirido em vários níveis diferentes, desde um artista que consegue se consagrar e tornar essa atividade como sua profissão e o seu ganha-pão, passando por uma formação escolar, onde você vai ter aquela experiência ali no final do ano, né? Aquelas festas de encerramento que você vai lá,
sobe no palco, tem aquela experiência. Você não vai ser ator, você vai ter uma outra profissão, mas você vai se lembrar daquilo como uma experiência humana de troca, que é o que eu acho fundamental e é o que acontece na sala de aula, né? Do mesmo jeito que eu estou aqui para fazer essa troca, né? A história que você me contou lá do professor, realmente muito comovente e triste, né? É um sinal claro que aquele professor não tinha a menor vocação para aquilo e confundiu o que é uma atividade que te preenche como ser humano e aquela que vai te prover como um trabalho. Então, artista, professor, quem quiser tomar esse caminho, saiba que não vai ser para ficar rico, nem para ganhar dinheiro. É um outro lugar que isso ocupa. O que acontece é que no nosso país, os professores, sem dúvida nenhuma, são os que mais sofrem com isso. Existe um desprestígio gigante em relação a esse ofício. Os professores ganham um salário vergonhoso para o trabalho que eles representam, para o trabalho que eles oferecem para a comunidade. E isso não é à toa. Isso é um projeto. Não interessa para grupos poderosos que querem manter a população ali sob controle que eles aprendam, que eles estudem, que eles abram a cabeça através de métodos como o magnífico senhor que está aí atrás de você na foto. E, enfim, então, a despeito de que é preciso lutar para a valorização do professor, quem abarca essa profissão abarca por amor, abarca pela possibilidade de ser alguém positivo dentro da sua comunidade, não exatamente ter uma carreira profissional. Isso é uma coisa que virou muito o objetivo, né? Como se colocar profissionalmente, qual a profissão que você vai ter, o que você vai ganhar, porque você precisa ganhar dinheiro para poder comprar uma casa, para poder fazer isso, para poder saúde, para poder ter os filhos. Quando, na verdade, esses objetivos tinham que ser só consequentes. Você ser estimulado, nós, seres humanos, deveríamos ser estimulados a ter profissões, a ir atrás de ganhar o dinheiro o suficiente para você ter uma vida confortável. E tentar buscar a profissão que te dá prazer. E que te dá prazer porque dá prazer para o outro. Isso não precisa ser só professor e artista, não. Qualquer profissão do mundo, se ela te dá aquele orgulho de exercê-la, isso é muito mais importante do que desenvolver uma carreira, ganhar muito dinheiro e ficar rico. Quantas pessoas espalhadas por esse mundo foram atrás desse objetivo, deixaram de lado os seus sonhos por causa de influências como essa. Não seja professor não, que você não vai ser legal, que não vai ser legal para sua vida, que você não vai ganhar dinheiro. Aí a pessoa vai, arruma uma outra profissão, ganha muito dinheiro, fica rico, aí chega lá na sua riqueza, não sabe o que fazer com ela, porque o importante, que era aquela vocação lá de trás, que era ser professor, ficou pelo caminho. Muito mais importante do que ganhar dinheiro é descobrir o que te faz feliz como profissional. Muito bem. Bruno, quando você coloca e afirma dessa maneira, assim, é muito bom, é muito interessante para que quem está nos ouvindo, já tem uma boa quantidade de alunos mandando muitas perguntas e a gente está selecionando, porque senão o tempo a gente vai bem além. E assim, eu fico impressionado e muito feliz mesmo com suas colocações e vendo que os alunos estão participando e parabenizando as suas colocações, Bruno. Então, isso aí é o intuito de trazer esse momento. Esse momento é para isso mesmo, para eles terem uma reflexividade mesmo, para eles terem uma representatividade e mostrar e ver de que você
tem esse aparato aí nacional, mas que você é acessível, que você passou por desafios também. E tem outra pergunta aqui de uma aluna que eu achei muito pertinente, que você pode responder, até no começo você revelou a questão que você deu uma ênfase mais ao trabalho. Aí ela vem e pergunta, eu acho que ela estava bem atenta às suas colocações. É a aluna, o aluno Riquelme de Ferreira, do segundo ano A. Aí ele diz assim: trabalhar e estudar é um problema? Na sua opinião, o que é que você nos coloca para ele? Depende. O ideal é que vivêssemos numa sociedade em que a, a opção por você experimentar um trabalho ainda enquanto estudante fosse absolutamente sem estar ligado a uma necessidade. A maior parte dos jovens brasileiros começa a trabalhar cedo, ainda estudando, porque precisa levar dinheiro para casa. Porque a gente vive num país ainda bastante desigual, onde não há esse conforto, que seria o jovem só começar a trabalhar quando estivesse ali finalizando a sua vida escolar. Mas não só é possível, como acontece, né? O brasileiro, ele é um equilibrista, né? Ele é famoso por girar pratos. Então, é possível sim. E o que aconteceu nesse momento em que eu resolvo abandonar o meio do segundo grau, eu estava trabalhando demais. Eu estava com 3 peças de teatro em cartaz. 3. Eu fazia uma de quinta a domingo, e no final de semana eram 2 infantis. Então eu estava apaixonado pela profissão, né? Eu me vi sobrecarregado e achei que poderia deixar a escola de lado para seguir com aquilo que estava me dando um bom retorno. A minha mãe foi completamente contra. É bom que se diga isso. Mas ela me deu o benefício da dúvida. Ela falou: se você acha que vai ser melhor para você, experimente. Mas eu te digo, como sua mãe, você vai se arrepender. E ela tinha razão. Ela Eu me foi arrependi. mãe e foi Demorou um professora ao tempo. mesmo tempo, viu? Exatamente. E foi muito importante que ela tenha me dado também essa escolha. Então, respondendo a pergunta, é possível, mas é preciso ter bastante cuidado para que o trabalho não atrapalhe os estudos. E que não, essa dupla jornada também não seja prejudicial à sua própria saúde. Porque é muito complicado você viver. Mais uma vez, eu volto. A nossa sociedade atual, ela precisa ser toda repensada. As pessoas estão num modo onde elas são estimuladas a não parar. O tempo todo você tem que estar produzindo alguma coisa, o tempo todo você tem que estar planejando alguma coisa, o tempo todo você tem que estar fazendo. E existe uma coisa que é fundamental para o ser humano, que eu acho que ele vai redescobrir, que chama-se a capacidade de reflexão. E para você refletir, você precisa parar. Você precisa olhar para uma paisagem, ficar, sabe, embaixo de uma árvore, só pensando, sem estar o tempo todo ligado na próxima mensagem, no próximo filme, na próxima série. Eu sei que isso é difícil, porque eu também tô nesse mundo, e eu sofro dessa sugação que o mundo contemporâneo faz com as pessoas, tirando delas essa capacidade, esse direito, essa necessidade que as pessoas têm, que é de ter um tempo só para si. E um tempo só para si pode ser autocuidados, pode ser várias coisas, mas eu estou me referindo especificamente a esse lugar da reflexão. E quando você trabalha e estuda, esse lugar que é da reflexão, do descanso, do dedicar um tempo a si mesmo e aos outros de uma forma mais social, ele pode ficar um pouco prejudicado. Então, respondendo à pergunta, é possível conciliar sim, mas é preciso ter
muito cuidado para não ser engolfado por um excesso de atividades que nunca é bom para ninguém. Respondido, Bruno. Ainda mais para ajudar, como você mesmo colocou, e ainda mais incremento, possível é, como você me colocou, eu também acrescento. Gente, possível é sim você trabalhar e estudar, mas como foi bem colocado, tome muito cuidado de que o trabalho mesmo não cresça mais até nesse momento do que seu estudo, porque você mesmo ganhando, trabalhando, ganhando um pouco hoje, amanhã com seus estudos você pode até trabalhar e estar ganhando mais, porque você tem uma qualificação através do estudo. Então existe aquele momento que você tem que ver o que é prioridade. A prioridade hoje é você ter uma formação, ter mesmo a questão do estudo, para que futuramente você venha precisar dele e tenha como mostrar que realmente tem. Hoje você pode ganhar até um pouco a mais se você estiver trabalhando. Ah, não, vou trabalhar porque eu estou ganhando hoje. E não estou tendo retorno através da educação agora. Mas a gente não tem que pensar, né, só no agora, é no processo evolutivo de cada pessoa. Então, consiga conciliar, vocês conseguem. Eu sei que a dificuldade, no geral, das nossas cidades, principalmente da nossa região, é grande. Mas vamos batalhar e vamos mesmo colocar a educação como prioridade. Tem que vir de vocês, estudantes. Eu estou aqui, o Bruno está colocando, mas a peça principal é de vocês. Vocês que têm que colocar e dizer, eu não vou desistir. E não desista, porque cada um de nós, professores, também como o Bruno, a gente tem um histórico por trás. Teve algo que a gente teve que deixar de lado para dar continuidade a nossos estudos. Não foi sempre flores, não. Teve dificuldade, mas a gente enfrentou. Eu pensei agora Bruno, numa tem coisa, outras tem um perguntas. truque. Vamos ver mais duas para a gente. Deixa eu só falar mais uma coisa. Pode falar. Deixa eu só falar mais uma coisa em relação a isso, que eu acho que vai enriquecer, porque isso acabou de me ocorrer agora com mais clareza. Na verdade, o que interessa sempre será o aprendizado. A gente está no mundo para aprender até morrer. Velhinho a gente ainda vai estar aprendendo. Então, essa necessidade de você ter o primeiro emprego ainda ali quando está estudando, ele tem que estar atrelado ao próprio projeto de aprendizado. Não são coisas separadas. Isso naturalmente aconteceu um pouco comigo, não justificando, repito, foi um erro eu ter largado o segundo grau, eu poderia muito bem ter concluído, mas o meu objetivo nunca foi assim, agora arrumei uma profissão, não preciso mais da escola. Não, agora eu arrumei um lugar onde eu posso, com os meus próprios recursos, expandir ainda mais o meu conhecimento. Ou seja, você está ali ainda em idade escolar e arrumou um emprego de final de semana para trabalhar numa loja e tal, esse dinheiro, além de ajudar sempre, né, em casa, né, sempre é bom ter um dinheiro extra, você tem que estar na cabeça que aquilo é para você conseguir fazer um pé de meia para ampliar ainda mais a sua vida de aprendizado. Quer dizer, quando você sair da escola, quando você entrar na faculdade, para poder você fazer cursos livres, para poder você investir naquela profissão que você realmente quer fazer. Então, acho que tem um truque aí. Na hora que você sabe que precisa conciliar o trabalho com o estudo, é só não dissociar uma coisa da outra. Não imaginar que o trabalho vai atrapalhar o estudo. Pelo contrário, aquele trabalho é para ajudar a expandir ainda mais aquele estudo. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. É associar um útil ao agradável, como você quer dizer mais popularmente. Mais uma vez, a gente dando continuidade, tem aqui o aluno... Mas foi respondido, cadê? Isso. Quando jovem, seu objetivo na vida era ser ator mesmo, ou você teve outra colocação? Eu creio que você já colocou isso no começo, não foi? Coloquei. Então vou responder bem resumidamente para... porque é uma mistura das duas coisas. Quando eu era criança, eu adorei a experiência de estar no palco ali com 8, 9 anos de idade. Eu já tinha subido no palco na escola para fazer coisas, mas eu sempre gostei de arte de maneira geral. Então eu já fazia música, eu escrevia texto, desenhava muito, pintava.
E de repente meu pai me convidou para fazer uma peça de teatro. Eu falei, ah, legal, vai ser uma boa experiência. Não, não era uma, porque tem gente que nasce com aquela vontade, né? Eu quero ser ator, sempre quis ser ator. Por isso que eu falei que foi quase acidental, porque eu subo no palco aos 11 anos e tenho contato com aquela experiência, aí eu fui picado pelo mosquito, entendeu? Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Então, é difícil responder essa pergunta, porque como eu comecei muito cedo, eu não tive muito tempo para não querer ser ator, ou não pensar nisso. Mas, de fato, não era uma vontade intrínseca. Eu sempre gostei muito de cinema, brincava fingindo que estava fazendo os planos assim com os carrinhos. Eu tinha um jeito de brincar que meio que já imitava essa a arrumação dos planos do cinema, então também sempre tive essa visão de direção. Eu adoro dirigir, eu gosto muito de atuar, mas eu adoro dirigir. Já dirigi para teatro, já dirigi para cinema, muito pouco, ainda quero me desenvolver mais ainda nessas áreas. Mas, de fato, eu sou um artista que, apesar de ser bem sucedido como ator, não tenho a atuação como o único objetivo ou aquilo que é o que eu sempre quis ser. É uma coisa que me dá muito prazer em fazer e que eu acho que eu faço bem e que me dá muita alegria ver que causa alegria nas pessoas. Mas eu continuo fazendo outras artes. Aqui Tô atrás entendendo. eu gosto muito de bloco de construção, né? Os mais conhecidos são os da Lego. Então adoro ficar fazendo quebra-cabeça. Estou sempre desenhando, escrevendo coisas, escrevendo textos, escrevendo roteiros. Já escrevi uma peça de teatro, fiz as músicas da peça, montei a peça, uma ópera rock. Então eu gosto de várias áreas da arte. Tudo bem. Bruno, o momento pandêmico, ele fez a gente repensar, principalmente na questão do socioemocional, do que a gente está vivenciando. E nossos alunos têm esse socioemocional muito abalado até com as voltas. E tem uma pergunta que até ela faz a você, mas eu sei, eu não vou falar nem o nome da pessoa, porque essa pergunta é direcionada a muito jovem. Ela faz para você, mas eu só acho que ela está querendo ouvir. E é muito interessante que tanto até eu coloco após sua resposta, essa afirmação. Achei muito pertinente para o momento que estamos vivenciando. Aonde ela pergunta, mas ela também, eu creio que a pergunta vai servir para muitos jovens, e acho que é isso que ela está sentindo no momento. Ela faz, como você lidou com o julgamento alheio negativo antes de você ser ator? Quando ela coloca esse julgamento alheio. Você vê que esses julgamentos hoje acontecem muito, e nossos jovens são está muito emotivo. Qualquer julgamento, assim, a gente tem que tomar cuidado no que vai ouvir, no que vai ler, como vai ser feito. Então, assim, eu queria que você colocasse aí para eles, como foi essa colocação para você? Você conseguiu compreender? Sim, sim. É porque é uma pergunta muito profunda. Ela tem várias camadas, essa pergunta, porque primeiro a pandemia ela só deixou isso mais aflorado, né? Isso não é um problema Da que agora, né? de agora, tanto que ela pergunta como foi comigo lá no começo, né? Eu devo dizer que no caso dos artistas, sobretudo os intérpretes, nunca acaba. Você está sempre sendo julgado. É a única profissão que você faz teste, até hoje, para saber se você vai fazer ou não um personagem. Entende? É claro que existem outras profissões que também acontece isso, né? Um escritório de arquitetura entra num concurso para saber qual escritório vai construir aquele prédio e tal. Mas é sempre em grupo. Individualmente, geralmente os artistas são muito mais julgados. Os intérpretes, então, nem se fala. Mesmo você com 50 anos de profissão, vai ali estar fazendo um teste para saber se você se encaixa para fazer aquele determinado personagem. No começo de carreira, quando você está ali ainda desconhecido, que você faz muito testes para fazer comercial, né? Hoje em dia não tem mais isso, porque a publicidade já mudou bastante, né?
a gente está num momento em que as coisas têm mudado com muita velocidade, então tudo está se transformando muito. Mas, falando de mim, eu já estou meio cascudo, porque eu passei minha vida sendo julgado, sendo testado. Mas, de maneira geral, eu entendo bem o que ela está perguntando, porque esse fenômeno das redes sociais e da capacidade absurda que um ser humano agora tem de se comunicar com um coletivo, exacerbou demasiadamente essa condição individualista, aonde você vê o mundo a partir de si e do que os outros vão achar de você. Enquanto que a natureza humana, ela é coletiva. As gerações anteriores, ou pelo menos as sabedorias ancestrais, trazem a ideia de que você está aqui pelo todo. É o conceito do Ubuntu, né, africano, assim, eu sou porque nós somos. Nós somos animais sociáveis. O ser humano ele não consegue sobreviver sozinho. Ele precisa da comunidade, ele precisa do apoio da tribo. E a gente está perdendo isso. Porque criou-se a falsa ideia de que cada indivíduo é um mundo à parte que disputa o território com os outros mundos, que são as outras pessoas. Então, isso faz com que as pessoas fiquem muito mais inseguras, porque elas estão o tempo todo achando que precisam ser algo para quem vai ver. Né? As redes sociais estão aí para isso. É um festival de autorreferência. Né? As pessoas estão sempre se mostrando, olha como é que eu estou, olha o que eu estou fazendo. Olha, é claro que tem o seu lado divertido, eu não estou condenando as redes sociais, até porque os processos de transformação das culturas humanas são o que são. O que a gente pode fazer é aperfeiçoá-los e tentar fazer com que eles sejam melhores para a gente. Então, a internet veio para ficar, não há como Dúvida, né? pensar num mundo futuro que não seja completamente integrado, como já está e vai ficar cada vez mais, mas a gente está ainda na pré-infância de uma capacidade de reflexão, aquilo que eu já tinha falado antes. A gente vive um tempo muito veloz, onde não se reflete sobre as coisas. Você vê como são as redes sociais, como é o Twitter, o próprio Instagram mesmo, as coisas vão se atropelando. Tem notícias que são muito graves, muito sérias, mas 2 dias depois já tem outra notícia tão grave, tão séria, que aquela já não está mais sendo discutida, porque o que interessa é expor a opinião sobre aquilo. É o que vem agora, 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 é o que vem agora. E é isso que eu acho que causa bastante ansiedade nas pessoas atualmente, sobretudo nos jovens, que já nascem num mundo assim. Então, tentando ainda responder a pergunta, e curiosamente, até voltando um pouco à primeira pergunta, que é um grande desafio para o jovem de hoje em dia, que é tentar imaginar que ser humano é algo que vai além das tecnologias. Nós chegamos até aqui usando ferramentas muito mais como é que eu poderia dizer? O que acontece é o seguinte: a gente precisa aprender a usar a tecnologia. Nós precisamos dominar a tecnologia. E o que está acontecendo hoje em dia é que a tecnologia está nos dominando. O celular é algo também que chegou para ficar, mas assim, desde da sua entrada até hoje, nunca houve um projeto social
para se pensar o uso do celular. Ele foi entrando aos poucos na vida das pessoas e a coisa foi. É como os bairros sem planejamento, entendeu? Em vez de você ter avenidas, quadras, bairros mais organizados, você tem uma construção que vai sendo, que vai aparecendo de uma forma meio caótica. A gente está vivendo um pico desse caos. E isso traz muita ansiedade e problemas para os jovens, porque no íntimo eles sabem que tem alguma coisa errada. E o que está errado? Está errado a gente ser estimulado a voltar a se conectar com o que nos trouxe aqui, que é a natureza. Sabe? É por isso que eu respeito bastante os povos ancestrais e suas sabedorias, porque é com eles que a gente tem que aprender. Quando a gente fica defendendo o direito dos indígenas, não é só uma questão de direito porque eles têm, é uma questão de reverência. Se sabe muito pouco sobre a importância da história dos indígenas no Brasil. A floresta amazônica, o bioma que ela não é por origem espontânea. Foram os povos que durante milênios que habitaram lá, que manejaram a floresta e fizeram ela ser como é. Então, muito pouca gente sabe que os indígenas não só são os protetores da Amazônia, eles são seus construtores. Eles construíram aquela floresta. Bom, mas isso é um papo para outra live, enfim. Mas imagino, o que eu quero dizer é que, porque realmente aí o papo vai ser bom, viu? E a linha aí de fala é grande. Mas o que eu quero fazer é justamente essa conexão. Enquanto a gente não parar e não voltar a nos entendermos como seres humanos que habitam esse planeta maravilhoso e que nós somos integrados com ele, que ele também respira, que ele também é um ser animal. É como se você tratasse bem um ser que você tem afeto por ele. E as pessoas estão nascendo sem compreender isso, achando que o planeta é uma plataforma onde você está em cima, daqui a pouco você vai construir um foguete, vai mudar de planeta, e que a vida é assim. Não. Leite não dá em caixa. Fruta não cresce em gôndola de supermercado. Nasce em árvore. O leite vem da vaca ou da cabra. Eu estou falando isso porque alguns anos atrás, alguns cientistas sociais começaram a perceber que as crianças, como não eram estimuladas a entender isso, cresciam achando que a natureza era assim. E os jovens de hoje em dia têm um pouco disso com a tecnologia. O celular, as redes, o Wi-Fi e tal, isso tudo para eles parece muito natural, o que é bom, por um lado, mas traz uma ansiedade muito grande, porque vem sem o conteúdo, sem a bagagem, sem de onde vem isso. Aonde é que começou? Por isso a importância da história, da ciência, da história da ciência. Ela é longeva. As coisas não chegaram aqui por acaso. Aí vem esse papo agora, anti-ciência, sabe? As pessoas terem opinião. Porque eu acho que a vacina tal e não sei o quê. Gente, não. Vamos baixar a bola e vamos recuperar o ritmo que a gente tinha, que é acúmulo de conhecimento, as verdades estão sempre em movimento, mas é preciso que haja um tipo de consenso na qual a gente possa confiar, e eles existem. Só que o mundo pulverizado com essa questão de agora que todo mundo dá opinião, virou uma coisa meio confusa, virou uma coxa de retalhos, onde tudo, dependendo da retórica, se a pessoa fala bem, a pessoa pode até acreditar naquilo, quando falta honestidade para aquela pessoa. Ela não tem embasamento para falar sobre aquilo. Ela não tem estofo para falar sobre aquilo. Então, como já deu para ver, né, foi uma pergunta muito profunda, que tem respostas em vários caminhos, mas eu espero ter podido enriquecer um pouco aí, uma parte dessa resposta que é longa. Vai precisar de outras lives para responder. Mas conseguiu responder, viu? E foi contemplado aí com suas colocações. Uma coisinha aqui que eu vejo aqui que é uma professora aqui colocar, que eu acho pertinente a gente responder, foi a professora Verônica. Essa professora é responsável pela biblioteca aqui do colégio.
E ela fez uma indagação que até você vai ficar feliz em responder. Bruno, olha só, suas colocações é tão pertinente que você falou que abandonou o ensino médio, mas é notório que suas colocações é de uma pessoa que tem uma prática de leitura, tem um estudo acima disso. Então, sua prática de leitura é pertinente. E assim, Verônica vem e diz, e pergunta para você, o que devem fazer os estudantes hoje para alcançar seus objetivos? A prática de leitura contribui? Sim ou não, na sua opinião? Um retumbante sim, sem dúvida nenhuma. A leitura é um vasto universo de riquezas infinita, um vasto universo infinito de riquezas, aonde indubitavelmente não só ajudará, mas é fundamental. A questão é que isso também faz parte de hábito, né? Então, tudo está interligado. Eu acho que o grande desafio para os professores, já que a pergunta veio de uma professora, né, hoje em dia, é como fazer para estimular esse hábito num jovem que não teve esse hábito em casa. Porque quando você tem esse hábito em casa, vai mais sim, porque a leitura ela é muito encantadora. Você ser apresentado ao universo da leitura já na tenra idade é é um momento inesquecível para qualquer ser humano. E aquilo permanece, o hábito, né? E a pessoa tendo o hábito fica mais fácil de estimular e de fazer com que essa contribuição, que é fundamental, seja mais fluida, né? Seja mais natural. Mas a gente também tem esse desafio hoje em dia, que é numa sociedade muito imagética, né? Muito ligada na comunicação por imagens, nas frases curtas, nos memes. Isso tudo é importante. Tudo isso é comunicação, tudo isso é possibilidade, o Paulo Freire sacou isso muito bem, né? O método dele é completamente baseado nas possibilidades de uma contemporaneidade, de uma possibilidade ali, de um grupo específico, dependendo da sua classe social, enfim. Então Utilizando os tem meios de esse convívio grande... deles para se propor a questão do conhecimento. Agora, sem dúvida que a leitura mas eu acrescentaria que, já que a garotada que não tem, que não teve esse hábito estimulado na sua infância, procure tê-lo, e mesmo através do mundo imagético, pode-se continuar aprendendo paralelamente ao que você absorve como conhecimento nas instituições escolares. Como eu falei antes, no começo, eu sempre gostei muito de aprender. Então eu sempre li muito, e não só literatura, né, romances. Eu sempre li livros técnicos, filosofia, biografias, histórias da arte, história do mundo, os gregos, livros sobre arquitetura. Todo esse tipo de conhecimento sempre me interessou, e hoje em dia, diferentemente de quando eu era criança, que a gente tinha 4 ou 5 canais de TV, e na minha casa, no caso, era todos em preto e branco, então era tudo muito limitado. Mas mesmo assim, eu fui uma criança, minha mãe sempre gosta muito de falar isso, que aprendia muito com a TV, porque eu via Vila Sésamo. Então, Vila Sésamo tinha muitos quadros que eram educativos e tal, então meio que comecei a aprender a ler e a contar vendo um programa de TV. Hoje em dia, você tem uma carteira gigantesca de excelentes documentários, mesmo nos pacotes de TV mais econômicos, você vai ter ali um ou outro canal que está sempre oferecendo documentários de qualidade para você estar sempre ali aprendendo cada vez mais quem somos e como é que tem sido a nossa trajetória, que eu acho que isso é muito importante para estabilizar o ser humano.
Pelo menos eu sinto assim. Quanto mais eu aprendo sobre a história da humanidade, mais eu consigo compreender mesmo os momentos de baixa dela, que é o que a gente está passando agora, por exemplo. Dá mais, é, dá mais vigor de saber. Por isso que eu também falei de esperança no começo, porque tudo é cíclico. O mundo é muito mais complexo, muito mais belo, muito mais cheio de coisas ricas para se descobrir do que esse que está sendo apresentado, que é um mundo feio, do ódio, do não sei o que, se você é contra mim, você está errado e tudo mais. E essas pessoas que são intolerantes também não dá muito para ser tolerantes com elas, entendeu? Existe um limite para a tolerância e para a inclusão. O único, a única a única atividade, a única ideologia que eu acho que não é aceitável é o fascismo, justamente porque não aceita nenhuma outra ideologia que não seja dele próprio. Verdade. Tanto é que já tô, esse assunto de fascismo a gente já está adentrando no terceiro ano. É um assunto bom, um assunto que eles começam a questionar. E a sua colocação, Bruno, é muito interessante sobre a questão da prática de leitura. É uma das maiores dificuldades para nós professores é ver nossos alunos fazer leitura rotineiramente. Eles não conseguem, ou eles não tiveram a prática, ou melhor, o convívio social não conduziu eles à prática da leitura. Porém, eu vejo que as escolas hoje têm uma abertura. Dificilmente a gente não vê uma escola que não tenha uma biblioteca, mas que hoje está perdendo espaço porque o alunado ele prefere estar nas redes sociais do que pegar um livro, fazer aquela leitura. E a gente sempre, quando professor, a gente sempre vai incentivando na sala de aula. A gente vai colocando. É isso que é a importância da leitura. Tanto é que quando eu chego e mostro determinado assunto, por exemplo, hoje eu comecei na turma de segundo ano a começar a fazer as explanações sobre iluminismo. Eles gostaram muito. Professor, iluminismo, falar sobre conhecimento, a utilização da razão, a ciência surgiu com o iluminismo, sim, começa todo esse diálogo. E ainda mais eu digo, e não fique por aqui não, duvide do que eu estou lhe falando, porque a dúvida também vai levar ao conhecimento. Começa a pesquisar. Tudo que eu falo aqui é para você duvidar mesmo. É a dúvida que vai levar você a começar a conhecer outro conhecimento, a aderir outro aprendizado. Então, tudo que eu falo aqui, duvide. Duvide de tudo. Aí eles começam a entender de que minha fala também pode ser questionada minha, pode ser questionada de todo mundo. Basta você começar a pesquisar e a ver que existe outros pensamentos, existem outras vertentes que vocês podem ir trazendo para o conhecimento de vocês. E vocês que vão ter que fazer, filtrar e ver qual conhecimento vocês vão ter que seguir. Vão ter que seguir essa linha de pesquisa, essa ciência que vocês tanto precisam para o andamento do estudo de vocês. Bruno, já estamos aí em 1 hora e 10 minutos de live. É pergunta, muita, mas a gente sabe que se prolongar vai ficar grande e fica até cansativo para os nossos ouvintes. Eu, de antemão, eu agradeço muito a sua participação novamente. As colocações foi muito positiva, os professores também estão colocando, estão parabenizando as suas colocações. E de antemão agradeço aqui os professores do Colégio Emiliano, que eles se engajam quando eu chego com a ideia de uma live. Não é só um que se engaja, é todos. Coloca para as turmas, mostra a importância desse momento, esse diálogo, essa mesa de conversa, esse bate-papo, mostrando que existe possibilidade que eles também vão conseguir, sim, avançar através dos seus sonhos, através da educação. Então, todo esse papo é pertinente, é importante e que aconteça e que tenha mais. Então, em nome em nome da escola, agradeço aos professores, agradeço à direção, agradeço à coordenação e de antemão já deixo para você fazer aí suas palavras finais também. Você aí, eu acho que eu não tenho palavra em ter esse momento com você, que até eu, enquanto professor, fico lisonjeado esse momento que você nos propicia. Isso aí é muito bom, essa parceria entre que você dá esse momento para o nosso estudante, isso aí eles não vão esquecer. Quando ele vê uma personagem, você vai dizer, foi aquele ator que teve aquele papo junto conosco na nossa escola, eles não vão, eles vão sempre associar. Porque eu sei que você vai ter vários personagens aí pela frente. E de antemão, muito obrigado mesmo.
Bruno, com a palavra, meu amigo. Nossa, professor, eu que agradeço, porque para mim também é uma honra poder fazer essa troca com um grupo formado de alunos e professores, né? Eu sempre, como falei já várias vezes nessa live, sempre gostei muito de aprender, é algo que às vezes eu estou fazendo, estou desenhando, tá lá a TV ligada num documentário que eu posso olhar de vez em quando, que as imagens são só ali como apoio, mas eu estou ouvindo. Então estou sempre absorvendo, estou sempre é, tentando, tentando não, buscando esse enriquecimento, jogando essa dúvida para frente. Né? Eu adorei que você colocou essa de que é preciso duvidar sempre, que é a dúvida que leva ao conhecimento. Agradeço e aqui eu vou terminar deixando uma provocação, que não é uma provocação direta, mas assim, essa pandemia, como várias crises, ela trouxe alguns aspectos positivos em termos de reflexão. Tudo que a gente falou hoje sobre essa dificuldade de trazer essa geração para a leitura, a, a falta de tempo para reflexão devido a esse excesso de horas passado em redes sociais, em troca de mensagens por essas redes, em consumo de comunicações rápidas, né, e superficiais. Isso aconteceu de uma maneira muito rápida e há um déficit, não só no Brasil, isso é uma questão que eu observo que é um pouco mundial, em vários níveis diferentes, né? Na Escandinávia, por exemplo, você já encontra algo mais avançado nessa questão que eu vou colocar agora, que é a modernização das escolas. De repente você tem uma geração que tem acesso a uma tecnologia que não está presente na escola. A escola, de maneira geral, ela como é que fala? Ela é analógica. Ela não é digital. E ela pode vir a ser. E nos nossos governos progressistas, né, isso até avançou um pouco mais, todos aqueles projetos de levar computadores para as escolas, de doar tablets para os alunos, mas não adianta a escola ter um tablet e não ter sinal de internet. Né? Isso ficou muito visível nessa pandemia. Eu tenho tido informações, né, e observado como foi problemático. Vocês têm sido guerreiros, né? Os profissionais de educação já são guerreiros sempre. E nessa pandemia estão tirando leite de pedra, né? Porque você ainda mantém o interesse, à distância, remotamente, usando ferramentas que ainda não que poderiam ser mais avançadas para poder dar mais para ser mais atraente para os jovens. No momento em que a gente tiver políticas públicas que incentivem uma escola que seja mais integrada com esse universo, aonde o aluno esteja mais plugado. Eu sei que, por isso que eu falei que a pandemia trouxe alguns aspectos positivos em termos de reflexão, porque a necessidade que se viu em ter acesso a essa tecnologia na pandemia, parece que acendeu uma luz em mais cabeças sobre a necessidade de se modernizar não só as escolas, de se modernizar o ensino, de se modernizar o método o presencial importantíssimo. Isso é uma coisa que também faz muita falta. Isso provavelmente foi mais um fator, né, desses problemas de ansiedade, de sofrimento que essa juventude está passando aí nesse 1 ano e meio já de pandemia. Mas eu vislumbro um futuro onde a escola ela esteja mais integrada nesse universo das redes, sabe? Onde o aluno possa ter acesso a um livro pelo tablet. Já que é mais complicado hoje em dia você
levar livros, né, às pessoas, até porque tem um custo, né, é algo concreto. Eu vejo o livro hoje em dia como o vinil. Ele está numa espécie de momento onde ele vai ficar um pouco retraído por causa do custo e vai se difundir mais o livro, que é onde você pode baixar um livro, né, no seu dispositivo e ler ali com alguns dispositivos, inclusive tem uma textura parecida com uma página mesmo de livro. Então, eu queria me despedir deixando essa reflexão barra provocação. Porque muitas vezes a gente fala, os alunos não se interessam, os alunos não fazem, só querem saber de rede social, mas é o mundo deles. A escola é que precisa correr atrás disso. A escola precisa ficar atraente para esses jovens e fazer com que o jovem não note diferença entre estar fora ou estar dentro da escola em relação a esses dispositivos. Aí ela vai ter vontade de novo de estar, como muitos ainda têm, né? Estou falando de uma maneira geral. Aprender é algo inerente ao ser humano, então é muito gostoso ir para a escola, mas a gente tem esse déficit. A gente precisa pensar a educação não só como acessibilidade, que é um problema realmente grave, né, do nosso país ainda, mas em termos de tecnologia. O ensino precisa ser modernizado para que uma escola moderna possa atrair o jovem moderno de uma forma natural, sem precisar ficar brigando. O aluno pensar assim, ai meu Deus, tem que ir para a escola, ai não pode usar celular na escola, não pode fazer isso aqui, ai como é que eu vou ver rede social na escola? Entende? A gente tem uma etapa aí para ir adiante, para fazer com que a escola fique mais atraente para o jovem. Bruno, isso aí, obrigado. Antes de a gente encerrar, eu sempre gosto de colocar e mostrar. Todas as lives assim que a gente faz, esses momentos, a gente sempre coloca o aluno como protagonista. E eu não podia chamar todos aqui nesse momento, até porque a escola tem uma quantidade grande de alunos, mas representando todo, eu ainda chamo um aluno que está nos ajudando. Eles acreditam que não tem esse diálogo com você, não conseguiria nunca. Não, é uma pessoa igual a nós, então você pode, pelo menos você vê que nossos alunos eles estavam esperando esse momento com você. Então, assim, em nome da escola, você vai conhecer um dos alunos que estava aqui, anotando as perguntas, falando, analisando as perguntas, para trazer para você. Eu queria que você conhecesse aqui, vou sair para deixar ele, para ele conhecer o aluno. Chega cá, o aluno Carlos, ele é do 3º ano. Pode tirar a máscara um pouquinho. Boa tarde. Pode, fica à vontade. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Carlos. Obrigado aí pela força. A gente sempre precisa de alguém mais jovem para destrinchar as tecnologias. Como é? Eu que agradeço a presença aqui na escola, é uma honra. A honra foi toda minha. Pena que a gente não pode tirar uma foto com todo mundo junto, né? O convite para você. Se por acaso você passar para o Pernambuco, não esqueça, se tiver a oportunidade, passe para o Emiliano, que a gente vai receber você super bem. Agradeço novamente, a escola agradece. Muito obrigado mesmo pela essa participação, esse momento. A educação brasileira agradece muito, meu amigo. Oh, que bom ouvir isso. Eu que agradeço. Foi uma honra poder contribuir pelo menos um pouquinho aí para esse rolar de dúvidas adiante para a busca do conhecimento. Valeu, Carlos. Mais uma vez, obrigado aí pela força. Manda um abraço lá para os colegas. Meu amigo. Até a próxima. Valeu. Com certeza teremos outro momento como esse, viu? Muito obrigado mesmo, viu, meu nobre? Tchau, tchau. Obrigado. Bons estudos. Valeu. Valeu. Vocês me tiram ou eu saio? Não sei sair. Deixa eu ver aqui. Tchau!